Fala galera, Robson Lima aqui com mais esse vlog, tudo bem? Hoje nós vamos falar de Simmel, ou melhor dizendo, continuar a falar de Simmel, já que eu já fiz alguns vídeos sobre ele, em particular o vídeo comentando o texto As Grandes Metrópoles e a Vida do Espírito, ou As Grandes Cidades e a Vida Mental, que é um texto bem legalzinho, bem bacaninha, vou deixar um link aqui em cima para vocês. Neste livro aqui, o Sociologia Essencial, que eu também já resenhei este livro, já apresentei ele para vocês, outro vídeo aqui em cima. Vai ter um link aqui na descrição, caso você se interesse pela ideia de comprar o livro e ajudar o canal. Vou deixar um linkzinho aqui para vocês, beleza? Se não, tudo bem, não estou forçando vocês a nada. Só pedindo aquele like, joinha, aquelas coisas todas que vocês já sabem. Então, gente, vamos falar de Simmel, ou melhor dizendo, de uma parte específica do pensamento do Simmel que eu estou tentando fazer aqui hoje com vocês. E eu digo tentando porque o pensamento do Simmel é bem complexo, cara. Super complexo. Nós vamos falar da uma introdução à ideia do Simmel, certo? Mais especificamente, o que ele chama de sociedade. A gente pode dizer que Durkheim acreditava que sociologia é o estudo do fato social, e o fato social deveria ser estudado como coisa, e aí ele procede para poder fazer aquelas três características do fato social que a gente já conhece. Se você não conhece, eu tenho vídeos antigos sobre Durkheim também aqui no canal, linkzinho. E o Simmel tinha uma resposta um tanto diferente. Ele não estava sozinho, tá? Ele estava junto com Max Weber, Ferdinand Tönnies e mais uma galerinha que se chama esse círculo de pessoas na Alemanha que são, digamos, os fundadores da sociologia compreensiva, que é, digamos, a segunda resposta ao problema de o que raios a sociologia estuda e como ela vai estudar esta coisa. Uma sociedade para Simmel é o que existe ao resultado da interação de duas ou mais pessoas. Nesse sentido, você vai notar que tem uma semelhança bem interessante com Weber e o conceito de ação social. Só que a questão é que para Simmel não era simplesmente uma questão de pessoa A e pessoa B estão agindo uma para com a outra, portanto isso aqui é uma sociedade, acabou, vamos analisar isso aqui que está vendo na minha cara. Não. Simmel pensava que o conceito de sociedade no uso que as pessoas faziam do termo sociedade tinha um conceito, uma ideia dupla ali. Você podia tanto se referir à sociedade como o conjunto de pessoas, de seres humanos em determinado lugar, que é um conceito super geral e que não dá para fazer muita coisa com isso, quanto você poderia falar da sociedade enquanto as formas que se estabelecem por causa dessas relações desses humanos nesse lugar. Certo? E é esse estudo das formas de associação ou sociação entre indivíduos que é o objeto da sociologia, né? E você está percebendo que tem um nível de abstração aí que talvez você não esteja tão acostumado a ver. Parte é porque Simmel é realmente um cara mais abstrato, ele se considerava fundamentalmente um filósofo, mas até aí o Max Weber se considerava muito mais um economista do que um sociólogo, né? Algo para se pensar. Quanto porque Simmel está trabalhando com uma ideia bem específica do que é sociedade, tá? Então, essas formas de associação ou formas de sociação são o objeto fundamental da sociologia do Simmel. É porque para Simmel interessa muito mais as formas de associação entre os indivíduos do que necessariamente essas associações resultarem em X ou Y, que demarca ele ser diferente do Weber, certo? Weber, por exemplo, quando ele estuda poder, ele está pensando quais são os resultados sociais do tipo carismático na sociedade X, né? E aí ele procede a vários exemplos. Porque o guerreiro berserker na sociedade viking, porque tem Jesus Cristo e não sei o quê. Ele está sempre pensando no histórico, certo? Está sempre pensando no material ali. O Weber é um cara muito assim, né? Simmel está pensando na questão do cotidiano e tentando abstrair qual é a forma relacional que está acontecendo ali. Se eu tenho uma relação de compra e venda, e é por isso que existe todo o livro chamado Filosofia do Dinheiro, o que essas relações de compra e venda podem nos dizer a respeito dos indivíduos de uma determinada sociedade? Ou seja, eu não estou analisando os indivíduos, eu não estou analisando o que está sendo trocado, eu estou olhando para a troca em si. Desculpa pelas batidas no microfone, eu estou tentando me ajustar com essa nova mesa que eu estou aqui.
é por causa dessa ideia de estudar o cotidiano, ou melhor dizendo, ele estuda o cotidiano por causa dessa ideia. Você tem textos que lidam com análises sobre as obras de Rembrandt, análises sobre peças de teatro, sobre moda, sobre fidelidade em casamento, em relacionamentos. E essas pequenas coisas, certo? O que elas poderiam nos mostrar da sociedade? Zimmel não é um cara muito de sistematizar as coisas dele. Você não vai ter uma economia e sociedade do Zimmel, onde ele senta, ou a mulher dele agrupou tudo e colocou certinho quais são todas as formas de associação, embora ele tenha sim colocado algumas em particular que eram mais importantes para ele, né? Digamos assim, formas mais específicas, né? Por exemplo, você pode falar da forma de associação de conflito, sobre, por exemplo, mas não era uma questão de sistematizar essas formas, porque não caberia à sociologia fazer isso, porque seria impossível por fundamento filosófico você exaurir todas as formas de socialização de uma sociedade, tá? Não dá, simplesmente não dá. E nesse sentido ele é bem kantiano, né? E aí para eu explicar isso direito eu teria que ser um vídeo específico só sobre quão kantiano, quão seguidor e quão rompedor de Immanuel Kant o Zimmel foi. E isso é um pouco demais para um vídeo introdutório, mas só saibam que a sociologia das formas sociais, né, essa sociologia das formas do Zimmel, é meio que responsável, digamos, ou melhor dizendo, a área da microsociologia diz que Zimmel é o cara que nos precedeu, né? É a área que dá responsabilidade, que é a área que gestou essa miríade de estudos de cotidiano de sociologia e de coisas que a gente pode tirar do cotidiano. Porque a grande ideia dos estudos de cotidiano em sociologia não é nem o cotidiano em si mesmo, mas e sim o que podemos extrair desse cotidiano que é especificamente social. Não é as relações de troca e venda numa feira, num bairro, numa cidade, mas sim o que essas relações de troca e venda numa feira, num bairro, numa cidade podem nos dizer a respeito do, sei lá, do sistema econômico capitalista, né? Da inserção do país, né, nas estruturas macro, esse tipo de pulo do micro para o macro, que é fundamentalmente a ideia da microsociologia. A microsociologia, na verdade, ela é uma área bem legal, também não cabe muito nesse vídeo, mas só saibam que ela existe e que o Zimmel é o grande fundador dela, ele querendo ou não. Essa é a grande verdade. E por que eu estou falando de uma forma tão introdutória, vamos dizer assim, da sociologia das formas do Zimmel? Primeiro porque eu não queria deixar vocês tanto tempo sem vídeo e tanto tempo sem especificamente falarmos de Zimmel, porque eu meio que me achei em Zimmel. Eu sempre achei ele um teórico bem bacana. Ele tem umas ideias sobre sociologia que eu gosto muito, certo? Segundo, porque eu decidi qual vai ser o próximo livro da nossa lista de leituras. Assim como nós tivemos o Aprendendo a Pensar com Sociologia, do Zygmunt Bauman e do Tim May, e onde eu fiz uma leitura capítulo a capítulo, comentando capítulo a capítulo, dando tanto um resumo do que está escrito quanto as minhas ideias sobre o que está escrito, eu vou fazer o mesmo com o livro As Sociologias de George Zimmel, de Frederick Vandenberg. Eu acho que eu matei as duas línguas, o alemão e o francês, nessa frase, desculpa. Frederick Vandenberg é um pesquisador belga, mas ele trabalha, ou pelo menos até onde eu sei, ele ainda trabalha lá na UNB, né? Então a gente pode considerar ele radicado no Brasil. E ele é meio que um grande especialista de Zimmel, tá? Tipo, aqui no Brasil ele é meio que um dos grandes caras de Zimmel. E esse livro, ele é bem profundo. Ele senta para estudar totalmente Zimmel. E é isso que eu vou me propor fazer nessa minha futura série de leituras, certo? Existe aqui o índice, o menu é ótimo. E cada um dos capítulos vai ser um vídeo. Sinceramente, se eu sentir que um capítulo merece mais de um vídeo, eu vou fazer isso, tá? Como já estou avisando vocês que estão chegando agora no canal que eu faço isso de vez em quando, nem todos os vídeos são imensos ou curtinhos, mas esses vídeos desse livro provavelmente serão 20 minutos ou mais. Então, fiquem atentos aí. No mais, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, tenha meio que atiçado a curiosidade desse sociólogo meio
diferentão, meio filosófico, meio falando de moda e falando de dinheiro e do cachorro que anda na rua. Pois é, eu espero atiçar essa curiosidade em relação a Simmel, que é meio que um clássico esquecido das ciências sociais, essa é a grande verdade. E avisar que eu vou fazer este livro aqui como a nossa próxima meta de leitura. E vou continuar com comentários sobre coisas que eu considero importantes. E, de novo, eu vou voltar a marcar os vídeos como aula, comentário, blá blá, porque eu sinto que o YouTube gosta mais quando eu faço isso. Coisa do algoritmo, eu já desisti. E falando em algoritmo em YouTube, se você gostou do vídeo, quer ajudar o canal, você pode dar o joinha, comentar alguma coisa, se inscrever no canal e apertar o sininho, caso você não tenha feito isso ainda, espalhar a palavra da sociologia para os outros e esperar aqui com a gente, interagir. E até a próxima, galera. Robson Lima, desligando, antes que meu computador exploda.